queridos, eu sou Júlia Benatti e estamos de volta em mais um episódio do Delas Cast. É um prazer ter vocês aqui conosco e hoje nós temos uma convidada muito especial que eu tenho certeza que você conhece, que você já ouviu falar, mas antes de apresentá-la, quero começar dizendo que está conosco, como sempre, nossa patrocinadora oficial, Canecas da Aninha. Lembrando que seguidor nosso tem 10% de desconto. Então, você que nos acompanha, sigam lá, @Canecas da Aninha, viu? E vocês têm 10% de desconto. Gente, a convidada de hoje, eu tenho certeza que você já ouviu um dos hinos dela, já ouviu uma mensagem ministrada por ela, com certeza vocês já ouviram falar, e é um prazer apresentar pastora Gilene Cavalcante. Que bom te ter aqui, minha amiga. Que bom para mim. Olá, sou a pastora Gilene Cavalcante, do Ministério Ardendo em Fogo. Estamos aqui para mais um bate-papo. E estou muito honrada de ter a pastora Gilene aqui, ela que é pastora, cantora, mãe, vó. Com certeza vai ser um bate-papo que vai agregar muito, ela é muito inteligente, temos muito o que conversar. É muito bom te receber aqui, você sabe que eu sou sua fã. Eu sou uma ovelha, longe, mas eu sou uma ovelha, então eu estou muito feliz por te receber aqui e vai ser muito bom aprender contigo hoje. A galera que está nos assistindo, eu tenho certeza que nós vamos aprender muito com a senhora hoje. Os nossos seguidores, né, com certeza querem conhecer mais de ti, da sua história. A senhora que é pastora, líder do Ministério Ardendo em Fogo, que é muito conhecido, é sucesso, né? Então, assim, fala um pouco pra gente do início da caminhada da senhora, porque hoje nós te conhecemos como a pastora Gilene Cavalcante, do Ministério Ardendo em Fogo, mas existe algo por trás, né? Existe uma história por trás, e hoje nós queremos lhe ouvir, conhecer mais de ti. Fique à vontade, é bom lhe ouvir. Oh, que beleza, né? Depois de uma apresentação dessa, a gente fica até mais à vontade, né? Então, nosso ministério já tem 24 anos, né? Para muitos, acho que começou há 15 anos atrás, mas na realidade já tem 24 anos, né? Nós temos aí uma estrada boa, né? Então, acredito que hoje, pelo que eu passei, eu passaria tudo de novo. Passaria tudo de novo? Tudo de novo, tudo, porque é muito gratificante. Você se doar, você se dar. Hoje, a pastora Gilene, eu acho que eu sou mais pastora do que cantora. Até porque eu sempre digo que eu não tenho um vozeirão, né? Minha voz é rouca e eu amo a sua voz. Eu amo a sua voz. É bem peculiar, né? Até mesmo o telefone. Mas eu creio que sempre foi, sempre é e sempre será a mão de Deus que nos conduz. E uma dúvida, a senhora nasceu em berço evangélico? O evangelho sempre esteve presente na vida da senhora? Como foi esse início até a senhora se tornar pastora e fundar o Ministério Ardendo em Fogo? Então, eu nasci em berço evangélico, mas quando eu fiz aproximadamente assim, uns 28 anos por aí, eu decidi que não queria mais ser evangélica, né? Sério? Eu fui conhecer o outro lado obscuro, né? Eu literalmente me desviei, não me afastei, eu me desviei. Nossa, não sabia. Porque eu fui servir outros deuses, né? Eu procurei outros deuses. Então, a minha mãe dizia que quando você procura o que você não perdeu, você acha que não quer, né? Verdade. E eu tive uma experiência boa, porque hoje ela serviu para mim. Fiquei aproximadamente uns 5 anos fora do Evangelho e voltei. E quando eu voltei, eu só queria mesmo que Deus me recebesse para me ficar no último banco da igreja. Eu falei, me aceita para me ficar, porque eu já não aguento mais sofrer. E foi nessa minha volta que Deus fez uma reviravolta na minha vida. Isso aqui no Rio de Janeiro? Sim, no Rio de Janeiro. A senhora é natural do Rio de Janeiro? Não, sou do Rio Grande do Norte, Natal. Rio Grande do Norte, Natal. Mas eu vim para cá com 9 anos de idade, né? E quando eu saí de lá do Rio Grande do Norte, eu saí debaixo de uma promessa. Eu sou uma menina do interior, de uma família bem humilde, muito humilde, e lá Deus, Ele usou uma
uma profeta. Hoje ela está com 92 anos, mas está viva. E disse que eu seria conhecida nos 4 cantos do mundo, e onde eu não pudesse ir, a minha voz iria. E eu achei que aquilo ali era porque ela gostava muito de mim. E hoje eu posso ver as promessas de Deus sendo cumpridas na minha vida. Isso não tem preço. Isso dinheiro nenhum paga, né? Sim. Então eu tô aí, tô na estrada. Tá na estrada, né? E de fato se cumpriu, porque a senhora se tornou referência no Brasil e fora do Brasil. Como eu disse, eu sou, além a pastora Girene, é uma pastora, eu aprendo muito com ela, eu conheço de muito tempo, mas fora isso eu também já acompanhava o seu ministério, o seu trabalho, antes mesmo de lhe conhecer pessoalmente. Então, de fato, a profecia que aquela menina recebeu lá em Natal, não é isso? Natal, é. Há anos atrás, de fato, se cumpriu, porque, de fato, o Ministério Ordem em Fogo, a pastora Gilene Cavalcante, ficou conhecida dentro e fora do Brasil, né? Isso. Vamos começar com a nossa dinâmica, para nós começarmos já em determinado tema, porque eu tenho certeza que nossa galera que está assistindo tem muita coisa para lhe perguntar, só que como nós temos alguns temas bacanas para abordar, para a gente não começar e depois ter que voltar, eu vou colocar, o nome da dinâmica se chama É Sobre Isso, e tem os números de 1 a 5 e a senhora seleciona um número e tem um assunto. Gente, não é combinado, a pastora Gilene não sabe os temas que estão lá atrás. Não. É tudo na hora, né? É de fato um bate-papo entre amigos. Então vou pedir para a produção colocar, a pastora vai escolher um número. E aí nós começamos a falar sobre determinado assunto e deixamos desenrolar, porque de fato eu tenho algumas curiosidades, apesar de lhe conhecer já há um bom tempo, acho que tem mais de 6 anos que nós nos conhecemos. Não, tem mais, tem uns 10 anos. Uns 10 anos. E algo eu vou mencionar que marcou muito foi a forma que Deus te usou para mim. Eu fui visitar a tua igreja a primeira vez e eu parei na cantina. Eu lembro que a senhora botou a mão no meu ombro assim e eu estava vivendo uma situação que ninguém sabia, só as pessoas mais próximas de mim. A senhora deu um tapa no meu ombro assim e falou assim: Deus manda te dizer isso, isso e isso. Eu acho que se eu não estivesse na cantina da igreja eu teria caído de joelhos lá, porque foi muito, muito forte. Que bom. Vamos começar a dinâmica. Vamos lá. 5. Número 5, produção. Ordenação feminina. O tema do número 5 é porque assim, a senhora é pastora, a senhora é cantora, só que nós bem sabemos que existe nos bastidores algo por trás, então existe muito preconceito, né? Eu queria que a senhora falasse um pouco dessa sua ordenação a pastora, sobre as dificuldades que a senhora já passou até aqui, preconceito que já sofreu pelo simples fato de ser pastora, mulher. Conta um pouco pra gente. Então, preconceito contra a mulher sempre vai existir. Como pastora, qualquer mulher que se destaca, ela começa sendo alvo de alguns que não admite ser mandado, eu digo mandado, mas com carinho, Sim, né? E com respeito, ou ser, de repente, ofuscado o que está na frente por uma mulher. Eu sou bem sincera a te dizer, eu sou difícil, muito difícil, sou cética em dizer que eu não... Se a pessoa vier para mim pensando que vai me deixar sem graça, por algum momento me destratar por ser mulher, vai ficar frustrado. não te abala, não é algo que te atinge? Não, hoje não mais. Mas em algum momento a senhora já pensou? Já passei por momentos assim, por exemplo, chegar numa igreja e o diácono dizia: a senhora não pode subir porque a senhora é mulher. E eu chegava e disse: não tem problema, se você quiser eu volto pro carro, na hora de cantar você me chama que eu subo. Então isso para mim eu tiro de, sabe, porque Deus me deu essa estratégia, porque eu saberia, a gente sempre sabe com quem vai lidar lá na frente. Sim. Eu costumo dizer que quem sabe o que tem não tem medo do que vem.
Entendeu? Se você sabe quem você é, você não vai ficar frustrado por qualquer coisa. Então, por ser mulher, claro, tem homens que não gostam de ser mandado por mulher. Tem pessoas, até dentro da igreja existe muito isso. Né? Só que se a mulher está se destacando, a culpa não é dela, a culpa é dos homens. Que eles são covardes e retrocedem. Se eles retrocedem, a mulher avança, porque mulher é um bicho teimoso, ela não desiste por qualquer coisa. E apesar do muito preconceito, biblicamente falando, Deus levantou mulheres na Bíblia, né? Mas isso, até em igrejas grandes, conhecidas, isso ainda é polêmico, de que tem uma pastora de frente, sendo o anjo da igreja, a autoridade maior da igreja. A pastora Gilene é pastora do Ministério Vivendo a Arca, aqui em Campo Grande. Então, assim... Manaus também. Manaus também, né? O Ministério Vivendo a Arca é um ministério sólido. A senhora é referência para as suas ovelhas, e as suas ovelhas são bem apaixonadas pela senhora, né? E a senhora tem um irmão que é pastor também? Tem um irmão que é pastor, pastor Gilberto, e tem uma irmã que é pastora Cássia. Pastora Cássia, eu conheci né? a pastora Cássia. Que é casada com o pastor Flávio. Somos nós três mesmo, o restante, até tem mais que são da igreja, mas que não são pastores. Que não são pastores. Então, assim, a senhora é pastora presidente do Ministério Vivendo a Arca. Tem uma história, a senhora já passou por muita coisa, só que hoje não lhe atinge mais. Não. Ataques por ser pastora. Não. Ainda que chegue em um grande congresso para cantar e tenha um pastor preconceituoso lá, isso não atinge a senhora. Não, porque sempre a gente encontra alguém preconceituoso. Sempre, né? Sempre tem, mas a gente tira de boa. Eu sempre costumo dizer, até mesmo quando alguém coloca alguma coisa no WhatsApp ou no Stories, eu digo, não é pra mim. Pra ser pra mim tem que vir Gilene, direcionada a mim, Gilene Cavalcante, e assim mesmo eu tenho que saber que é pra mim mesmo, tem que ter o Guimarães no final, porque senão não é comigo. Então É maturidade, né? Indiretas não atingem a pastora Gilene, é perda de tempo tentar lhe atingir. Com indiretas sim. Afinal, tem uma história, senhora, tem uma história, tem uma vivência, então assim, pra lhe atingir hoje não é... É porque você acaba aprendendo. Quem faz você, a dor te ensina a gemer. Entendeu? Então você apanha, você fica com couro grosso. Paulo falava isso, entendeu? Você chega a uma certa maturidade que você deixa acontecer. Porque a gente vê tantas pedras maiores caírem, né? E você nunca vai tropeçar numa grande, sempre numa pequenininha. Lógico que a gente tem que cuidar, a gente é carne, né? A gente também tem sentimentos. Mas Deus tem me ensinado a viver e conviver. Porque... tem muitas discussões no meio evangélico sem necessidade. Não precisa ter. São assuntos... Seja você. Não precisa você querer que alguém seja como você. Seja você. Entendeu? Eu não preciso ser o que você quer. Eu sempre digo o seguinte nas minhas ministrações. Você não precisa ser igual a mim. Você não precisa andar como eu ando. Se vestir como eu visto. Mas você só tem que me respeitar. E esse respeito tem que ser mútuo. Você pode ser quem você seja, mas eu tenho que te respeitar. Entendeu? Porque existe um processo para chegar ao propósito. Então, nesse propósito, pode estar eu e você. Vamos nos respeitar, somente. Eu tenho que respeitar você e você tem que respeitar a unção de Deus que está sobre a minha vida. É o princípio básico para tudo dar certo, para qualquer relação dar qualquer certo, relacionamento, seja ministerial ou não, o respeito é o princípio, né? Sim. Quando se perder o respeito, perde-se tudo. E então eu tenho que entender e compreender que até uma criança eu tenho que ter respeito por ela. Sim. Entendeu? Cada um vivendo a sua vida já está de bom tamanho tendo respeito. Nossa, a pastora Gilene, como sempre, muito sábia, muito madura. E a senhora é mãe de 2 filhos, o Tiago e a Raquel. A Raquel hoje é pastora também do Ministério Vivendo a Arca. E o Tiago também é pastor. Tiago é missionário, né? Porque ele não faz parte do nosso ministério ainda, não mais, né? Sim. Ele está em Madureira. Quem é do nosso ministério é a Karine, que também é pastora. Pastora Karine. Mas somos... uma família de sacerdotes. É verdade, são todos profetas, muito usados por Deus. Vamos para o segundo tema? Vamos lá. Tem muito assunto bom aí para nós com o número 1. Isso. Número 1.
política. Começamos bem, um tema polêmico, apesar de eu achar necessário hoje em dia. Muitos pastores não querem mais falar sobre política, se manifestar. E a senhora, eu acho a senhora bem politizada, eu acho a senhora muito inteligente. Então, assim, conta pra gente um pouco da sua visão, a senhora que já foi candidata também, né? Já. Conta pra gente um pouco a tua vivência, a sua visão em relação à política. Então, eu vim como candidata a deputada estadual e foi a primeira vez, né? Sim. E espero não ter mais, não vir mais. Não tem mais pretensões? Não, nenhuma. Não é pra mim, tá? Admiro quem está nessa Quem foi chamado quem para foi isso. chamado para isso. Isso não é minha chamada, né? Mas eu fui porque de tantas pessoas, não, vamos, eu acabei indo. Eu me decepcionei muito, me frustrei muito, né? Porque o ser humano, eu sou extremamente apaixonada pelo ser humano. Eu acho que o ser humano sempre tem uma nova chance, mas eu me frustrei muito e nessa frustração me fez retroceder em relação à política. Entendeu? Sim. Mas acho bacana quem chegou até lá, quem luta, porque eu estou aqui também para ajudar, eu sou patriota, Sim. entendeu? Só que não me vejo na política. Porém, eu gosto da A política. senhora gosta de política. Sim. E a senhora acha que é um assunto que pastores deveriam estar mais a par? Porque, por exemplo, hoje, nessa última eleição, eu digo por mim, eu fui frustrada com as minhas expectativas. Eu vi muitos pastores se acovardando. Eu até compreendo que a política decepcionou muitas pessoas, muitos políticos decepcionaram muita gente. Mas a senhora não acha que se os pastores instruíssem melhor as suas ovelhas, falassem mais abertamente sobre isso, hoje nós não teríamos governantes que defendam os nossos princípios? Infelizmente, é cada um puxando para o seu lado. Sim. Eu acho sim que todos, isso deveria ser lei, que todos os pastores deveriam instruir essas ovelhas. Sim. Só que eles não querem perder tempo com isso. Então, isso faz com que as ovelhas se sintam menosprezadas, porque acha que se é um menosprezo para a ovelha ver que o pastor está lá na frente e elas estão lá atrás. De repente eles sabem, eles conhecem a história da política. Sim. Por que não orienta a ovelha? Porque na nossa igreja orienta. Entendeu? Não, é isso. Agora é aquilo. Cada um faz segundo a sua vontade, mas a minha obrigação é instruir. Como cidadã também, Sim. né? Além de pastora, Isso. porque infelizmente os pastores, muitos não ampliam a visão de que Jesus vai voltar para nos buscar. Beleza, Jesus vai voltar para Sim. nos buscar, só que enquanto Cristo não volta para buscar a igreja na terra, nós não podemos entregar o país, o Estado, na mão de governantes que vão contra os nossos princípios bíblicos. Verdade, né? verdade. Então eu acho que é um assunto que sim, deveria ser... eu sou contra usarem os altares de Deus para fazer Sim. campanha política. Sim. Eu sou contra. Eu também sou. Mas eu sou totalmente a favor de que o pastor deve instruir. Porque se tivéssemos tido instruções de líderes que se acovardaram nas últimas eleições, hoje nós não estaríamos sofrendo o reflexo que estamos sofrendo. Exatamente. Então, assim, eu externo uma vez mais a minha gratidão à senhora por ter essa visão de que a ovelha precisa ser instruída. Com certeza. Política é importante sim. Sim. Vamos devolver o país para os índios? É. Né? Então, assim, é importante, Muito. né? Pensando no futuro das nossas crianças, eu não tenho filhos ainda, mas a senhora tem netos, né? Que ainda são Sim. crianças. E algo que eu aprendi com uma pessoa que eu admiro muito. Se você não escolher, vão escolher por você. Verdade. E é isso que pastores deveriam ter consciência, Consciência. sempre em período de eleição. E fora pastores que não se manifestam, são pastores que se vendem por um saco de cimento, Isso aí. por uma caixa de cerâmica. Isso aí. Né? E eu falo isso com muita tranquilidade e transparência porque eu te conheço. Eu sei quem é a pastora Gilene por fora de uma câmera gravando. É uma pessoa apaixonada por ser humano, Sim, é uma sou. pessoa que faz projetos sociais, Sim. ações sociais, que não se vende
né? Então, assim, eu externo mais uma vez a minha admiração pela senhora, porque se todos os pastores tivessem a consciência de que ministério tem que ser instruído para votar certo, fazer correto, não viveríamos o caos que estamos vivendo hoje. Estamos vivendo um caos. Eu estou completamente frustrada com a política. É uma coisa que você não... Como assim? Você não consegue entender como é que acontece essas coisas. Porque tem tudo para dar certo e de repente dá errado. Verdade. Entendeu? E as pessoas... Tem pessoas que não estão nem aí. Que se dane, não está nem aí. Entendeu? Porque dentro da igreja isso passa a ser um problema social. É verdade. Entendeu? Sim. Porque se a ovelha sofre, o pastor tem que sentir a dor dele. Se falta na mesa dele, o pastor também tem que estar olhando. Porque a Bíblia diz que fazer o bem sem olhar a quem. Não precisa ser minha ovelha para me fazer o bem. Não precisa ser minha ovelha para me passar e ver que está passando necessidade e eu não dar uma cesta básica porque não é minha ovelha. E não precisa pedir. Porque quem está nessa situação já está envergonhado. Né? Então, se a gente pode fazer, como a Bíblia diz, que quem pode fazer o bem e não faz, ele peca. Eu saio do Rio de Janeiro, eu vou para o Rio Grande do Norte, eu vou no Nordeste, agora dia 13, é a quarta vez que eu estou indo, já fui 3 vezes numa Kombi que ganhei de presente. E vocês sabem a minha luta como é que é. Mas eu faço isso com muito amor, não me envergonho. Eu não me envergonho, eu faço cocada, eu faço comida, eu faço trufa, eu não estou nem aí. Entendeu? Por quê? Porque tem gente porque a pastora Gilene, que tem 133 mil seguidores, e aí? O que adianta você ter... eu tenho 133 mil. Se esses 133 mil seguidores me doasse R$1 para levar para o Nordeste, tá bom. A senhora faz muito esse tipo de ação social. Faço, dia 13 agora eu estou indo. Estou indo para o Nordeste numa Kombi. Então eu levo sapato, roupa, o que eu posso levar eu levo. Desse ano agora, a nossa meta é levar biscoito recheado, porque lá tem pessoas que não sabem o que é um biscoito recheado. Você entra naquelas casas de farinha, dá pena, dá dó. Entendeu? Então eu saio do Rio de Janeiro para levar lá. Eu poderia olhar só para o Rio de Janeiro, é a casa. Tem pastores que só olham para a sua igreja. Ele tem que olhar lá para frente. Que nós brigamos, não é pelo um império, nós brigamos por um reino. Sim, e eu lembro que a senhora uma vez me enviou um vídeo pelo WhatsApp, eu não sei se era uma aldeia indígena, ela no Nordeste, São Luís do Maranhão. Muito humildes, que não tinham nem o que comer, a senhora chorou no vídeo. Chorei muito. E é válido, eu achei importante a tua fala, dizendo que se torna um problema social, né? Isso. A senhora como pastora, não é só pastora aqui no Rio de Janeiro, ela no Nordeste também, Isso. eu sei as ações que a senhora faz para pessoas muito pobres, não são pessoas que passam necessidade, são pessoas que de fato não têm arroz com feijão pra comer, né? Naquele dia que você me viu chorando, eu chorei muito porque era 9 horas da noite, eu fui cantar na igreja e perguntaram se eu ia, eu fui. Quando eu cheguei lá era 4 pau, assim, e a metade só era coberto. Cantei com o pé no chão, no chão batido, mas depois eu quis conhecer a casa do pastor. Eu fui entrar na casa do pastor, era 9 e pouca. Eles não tinham comida, não tinha nada. E estavam procurando para mim uma água de coco. Como pode isso? Eu fiquei desesperada. Eu só saí de lá depois que eu consegui comida para eles. Então não precisa nem sair do Brasil para você fazer missão. Dentro do Brasil tem muita gente passando necessidade. Tem pessoas pobres, e eu sei o que é pobreza, porque eu vivi nessa pobreza. Deus me abençoou. Mas por que as pessoas não se juntam para ajudar quem não tem? Por que isso? Mas é aquela ganância, quanto mais tem, mais quer. Quanto mais tem, mais quer. Sim. É impressionante. Eu lhe admiro por a senhora ser assim, como eu disse, eu lhe conheço por trás das câmeras. Esse vídeo que a senhora mandou marcou bastante, a senhora super tocada ao ver a situação deles. E aquele vídeo foi um vídeo que a senhora não divulgou, não usou para se promover, porque o Nordeste que estão mostrando hoje pós as eleições é um Nordeste que aparentemente está satisfeito com as coisas que fizeram. Mentira. Só que isso é o que a mídia quer passar. Exatamente. E que os nordestinos escolheram bem. Mentira. Só que isso é uma maquiagem. Maquiagem, isso aí. Maquiagem é o nome. Que tá todo mundo bem, só que tem gente passando fome. Muita.
Muita gente passando fome. E se pastores tivessem a consciência de que um simples voto, escolheram governantes que defendam o que nós acreditamos, que de fato estejam preocupados em fazer pelo povo, parte disso poderia melhorar. Sim. Eu não acho que um único governante, um único presidente tem poder para mudar todo um cenário. Eu acho que nós precisamos de um parlamento... Eu vou fazer uma pergunta para a senhora antes de prosseguir. A senhora se considera, a senhora responde se quiser, fica muito à vontade. Se eu lhe perguntar, pastora Gilene hoje é direitista, é esquerdista? Direita sempre. Direita sempre. Sim. Eu gosto da senhora porque a senhora não tem rodeio. Não tem rodeios, não direto. Tem rodeio, é direita. Direita. Então, assim, sempre. sim, nós podemos falar sobre... eu vejo pastores de esquerda, eu não estou aqui para atacar ninguém, ao contrário, nós estamos aqui para lhe ouvir, para ter um bate-papo com a galera. Existem pastores esquerdistas, o meu posicionamento é sempre o mesmo, eu sou direitista, sou conservadora, só que eu muito me admiro pastores que dizem viver o que Cristo ensinou, serem a favor da legalização das drogas, serem a favor do aborto, serem a favor de coisas antibíblicas. E eu não consigo espiritualizar isso, pastora, de que o diabo coloca uma venda nos olhos. Para mim não tem nada a ver com o diabo. Não. Eles estão certos do que estão fazendo. Eles estão certos. Eles sabem, mas um dia a fatura chega. Não se preocupe, um dia... Até Jesus, quando foi para jogar a rede, foi no direito, lado direito. Verdade. Então até Jesus é direito, gente. É verdade. Uma vez eu dei um argumento desse, que até a rua que Paulo foi salva era uma rua direita. O ladrão da cruz direita, estava na direita do Senhor. Não tem como. Então eu fico feliz porque a senhora é uma pessoa que não tem preocupações de se vão te atacar por ter o teu posicionamento, porque tem pastores que se acovardaram e abriram mão de dizer eu sou conservador, eu sou direitista, porque é o que eu acredito, por preocupação, porque hoje você dizer que é conservador, você está assinando a sentença de que você vai perder seguidores, de que você vai ser cancelado, de que você pode perder a admiração de muitos, né? Eu não me importo com isso. Eu não posso perder o céu. O céu eu não posso perder. Deus, na realidade, Ele me chamou nessa geração como um profeta. O profeta não fala o que ele quer, ele simplesmente traduz o que Deus quer falar com o povo, né? O sacerdote, ele pega do povo e leva para Deus, mas o profeta pega de Deus e traz e distribui ao povo. Então, quem quer que seja da esquerda, queira ser, que seja. Mas eu respeito. Claro. Mas você tem que respeitar também a minha opinião. Sim. Ou, não é? Se eu respeito, tem que ser respeitada. Eu digo que a esquerda é um câncer, né? Porque assim, eu respeito também, eu tenho pessoas que são de esquerda que eu vou receber aqui, vão ser tratados como eu trataria. Como eu trato a senhora, que é uma grande amiga, que eu tenho admiração. Só que o problema de muitas pessoas eles querem enfiar o posicionamento deles na nossa cabeça de todo custo. Nós os respeitamos. Mas você hoje em dia levantar no meio de um grupinho de pessoas e falar... Sou direitista, sou contra o aborto, sou contra a ideologia de gênero, é pedir para ser cancelado hoje. É verdade. Né? Então, assim, eu já lhe admirava e eu passo a lhe admirar muito mais porque a senhora não se preocupa com cancelamento. A senhora defende os teus princípios com unhas e garras. Né? Teve uma mensagem da senhora, quando eu fui lá no Vivendo a Arca, que a senhora pregou. Eu não lembro o nome fictício que a senhora usou para mencionar o personagem, mas a senhora contou uma história e finalizou dizendo que quanto mais você conhece o profeta, menos você admira. E quanto menos você conhece, mais você admira. Sim. Só que eu fico muito feliz e honrada quando eu conheço pessoas como a senhora, porque assim, nós somos amigas. Sim. Só que a primeira vez, não é nada combinado isso aqui, que nós estamos trocando uma ideia sobre política, sobre pautas atuais e importantes. Então assim, é um prazer saber que tem pessoas remanescentes como a senhora, que quanto mais eu conheço, mais eu admiro. Que bom, obrigada. De verdade, eu fico feliz por saber que ainda tem
pastores como a senhora, que têm um posicionamento e não abrem mão da verdade. E eu sei que tem muitos, por exemplo. Uma certa vez o profeta chegou e falou assim, mas só eu estou aqui. Não, ainda tem mais. Ainda tem. Tem 400, tem 700, tem 1000 aí que não se ajoelha, que não se prostra, né? Que pensa como eu penso também. Tenho certeza disso. Ainda tem, né? Sempre. Tem, então, tem. Pastores, peguem o exemplo da pastora Gilene Cavalcante. Pastores devem se posicionar sim. Sempre. A missão do profeta é falar a verdade, defender os princípios ensinados por Deus. Pronto. Muito Tá bom. de bom tamanho. Então, para responder a galera, a pastora Gilene não tem mais nenhuma pretensão política. Nenhuma mesmo. Eu até ajudo quem quer que seja, mas para mim, não. Eu não tenho esse chamado. E bacana a senhora se pôr nessa posição, porque hoje em dia é uma briga de todo mundo querer se candidatar. E a senhora, com toda a humildade do mundo, não. Eu não tenho mais nenhum tipo de pretensão, mas sabe que como cidadã a senhora pode... O meu dever é levantar a bandeira. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então eu tô orgulhosa por ouvir isso. Né? Pela primeira vez, ainda mais orgulho da senhora. Vamos para o próximo tema. Número 3. Pai, Filho, Espírito Santo. Isso, é verdade. É sobre isso. Número 3. Ministério. Na verdade, nós começamos falando sobre o ministério, né? O tema nós não sabemos qual vai sair. E, repito, a senhora é pastora do Ministério Vivendo a Arca. Sim. Vamos deixar mais para frente para falar do Ministério Ardendo em Fogo, né? Que é um fenômeno, o Ministério Ardendo em Fogo. Mas sobre o ministério a senhora falou bastante, esclareceu sobre a sua chamada pastoral. A senhora é referência para as suas ovelhas. Uma pergunta, a senhora já passou por algum problema ou constrangimento com uma de suas ovelhas que a senhora se pegou na posição de Salomão, tipo, meu Deus, como eu resolvo isso? Já. De uma situação, cara, eu sou pastora e eu não tenho como pedir ajuda para alguém. Já passou por situações assim? Situações terríveis. Não vou falar nome, mas, por exemplo, eu tinha uma diaconisa, né? Que hoje eu fico pensando como é que eu pude fazer isso. Que ela era casada e ele era da nossa igreja também, né? O esposo. E eu descobri que ela estava saindo com outra pessoa, que era amigo dele. Meu Deus. E eu chamei ela e falei assim, você tem 1 semana para você falar para o seu marido. Porque eu sou contra a traição. Não serviu, deixa. Entendeu? E se 1 semana tu não chamar, eu vou ter que chamar ele. E passou-se 1 semana, ela não chamou. E quando foi um dia, ele foi na minha casa para reclamar dela. Ela estava muito ausente. E na hora que ele chegou na minha casa, eu mandei que ele entrasse. E liguei para ele, liguei para o rapaz que ela estava com ele. Ficou os 3. Meu Deus. E eu falei, ele é seu melhor amigo? Sim, meu melhor amigo. Então, você está reclamando da sua esposa, é com ele que ela está, com seu melhor amigo. Meu Deus, pastora Gilene sem filtro. Sim, e ele falou assim para mim, está comigo até hoje, e ele falou assim para mim, como assim? Eu falei, não, ela não tem culpa. Mulher não é para ser maltratada. Se ela fez isso, você deixou a falta de alguma coisa. Realmente tinha, né? Sim. E ele ficou muito bravo. Eu falei, hoje eu fico pensando, ele poderia ter feito, meu Deus, ter matado aquela mulher na minha sala, porque eu coloquei numa mesa, assim, entendeu? Hoje ela está na minha igreja, ele é diácono na minha igreja, ela casou com ele, né? No caso, com o que já era esposo dela? Não, com esse. Com o outro. Ela divorciou, ela casou, ela passou o seu tempo de prova, né? E hoje ele é uma bênção na minha igreja. Ele é uma bênção. Qual é a visão da senhora em relação ao divórcio? Porque é um assunto também, a senhora é muito transparente. Sim, a senhora expôs uma situação que outra pessoa talvez não conseguisse expor com tanta transparência como a senhora. Então, lá na lei de Moisés diz que ele deu o divórcio pela dureza do coração. Só que é aquilo, veja bem, nem sempre a pessoa é o que transparece, o que mostra-se. É verdade. E eu sou totalmente contra, porque no meu casamento eu já fui divorciada. Mas eu encontrei um pastor que falou para mim o seguinte, minha filha, se você não largar desse homem, ele vai te matar.
Esse homem, ele me batia todo dia. Absurdo. Eu trabalhava, eu não me lembro desse homem ter criado situação para fazer uma compra, porque eu sempre trabalhei para criar meus filhos. E ele me batia. E depois vai ser engraçada essa história. Eu me divorciei dele. Então, eu casei novamente. E o meu esposo, você conhece ele, né? Foi quem me ajudou a criar os meus filhos. E ele é uma bênção na minha vida. É uma bênção. Só que depois que eu estava com ele, o meu ex-marido precisou do auxílio. Quem foi atrás dele foi a Raquel, a minha filha. Tirou ele da rua. Levou para um centro de recuperação, porque ele era viciado. Hoje, eu dei uma casa para ele morar. Hoje ele é minha ovelha. Você entende isso? Sim. Porque existe respeito. Então, o divórcio, gente, não deu certo, a gente ora. A gente pede a Deus. Para que a família seja restaurada. Sim. Mas, obviamente, que em um caso de violência, eu vivi isso. Né, isso. E a moça apanhava todos os dias. E pastor que aconselha continuar em casamento abusivo tem que ser denunciado junto. É porque ele não vive lá dentro para sofrer o que ela sofre. Exatamente. Entendeu? Então, é lógico. Como que você vai conviver com uma pessoa que te bate todo dia? Que te maltrata todo dia? Não existe isso. Isso é um abuso. Sim. Entendeu? Então, eu sou a favor. Agora, lógico, nós vemos aí, né, que tem divórcios aí que deixa quieto. Passam por um vento e não, na verdade, casam prematuramente, Isso. não suportam o vento, porque assim, eu sou a favor do divórcio, assim, tomou um tapa, separa no mesmo dia, vai pra delegacia porque no acostuma. mesmo dia. Vai, porque acostuma. Quem bate uma, isso, vai vai bater acostumar. 2, 3, 4. Eu sou totalmente contra esse tipo de líder que aconselha, fica porque Jesus que te deu. O sangue de Jesus tem poder, isso não existe. Porque existem vários problemas no casamento, né? Porque só Jesus para fazer o que ele fez, né? Só Deus mesmo. Botar uma mulher e um homem junto, que são cabeças totalmente diferentes. Sim. Mas como os opostos se atraem, né? Então, veja bem, existem casamentos que têm problemas que você pode intervir. Sim. Que você sabe, né? Mas tem casamentos que não tem, está detonado. Porque o homem não vive mais aquele casamento. Não adianta. Ele está ali por quê? Por obrigação? Por obrigação, não é, eu acho que não é nem bom, nem para os filhos. Ver a mãe apanhando todo dia. Não existe. Então, eu sou contra a isso. Eu sou a favor, se não deu certo, se separa. Já está num grau muito avançado. Já perdeu o respeito, acabou. Perdeu o respeito, acabou. Qualquer relacionamento, perdeu o respeito, acabou. Porque os filhos acabam que crescem com referências o reflexo é lá na frente. De homens abusivos, Sim. de homens ignorantes, Sim. de homens... Porque o papel do homem no casamento é ser o protetor, Exatamente. ser o provedor. Isso. Então, crianças que crescem num cenário, num lar destruído, crescem com esse tipo de referência. Geralmente são crianças que têm problemas psicológicos, Isso. crianças que crescem com distúrbios, né? Crianças que têm a personalidade agressiva. Então, exatamente. sim, eu concordo com tudo que a senhora falou. É um assunto que dentro das nossas igrejas também não são falados com facilidade. São falados. Ao contrário, mantém o casamento destruído do jeito que está, mas não separa, porque senão mancha o ministério. Como é que pode? É absurdo, né? É absurdo. Absurdo. É absurdo. Mas tem muita gente vivendo assim. Tem muita gente vivendo essa capa, né? Ih, muita gente. Quando não é assim, vive assim. O que adianta? Às vezes não separa, não divorcia, mas vive uma vida dupla. Verdade. Então, será que o pecado não é o mesmo? É a mesma coisa. E acaba que se torna pior porque você começa a desrespeitar, Isso. escandalizar, se preocupam tanto com o... Lembrando que aqui nós não estamos promovendo divórcio, ao contrário, Não, nós somos a pelo favor amor da família. Defensoras da família. Da família. Só que se a mulher é agredida, se a mulher é humilhada, se a mulher é desrespeitada, não tem que manter um casamento de fachada, né? Exatamente. A nossa pauta aqui é essa. Pessoas que querem viver uma vida de fachada, né? E aí se preocupam com o escândalo do divórcio, mas não com o escândalo de uma traição, né? Isso, porque nós sabemos que nós não vamos mudar o mundo. É verdade. Nós não vamos. Mas deixa eu falar uma coisa. Quando você pega uma luz e você acende, se você está na escuridão, aquela luz
Não é para iluminar tudo, mas é para mostrar para você o escuro que está do teu lado. Entendeu isso? Tu acende uma lâmpada. Não é para tu iluminar o mundo, mas é você se iluminando, você vê quem é que está no escuro. Quanta escuridão tem do teu lado. Isso é muito sério. É muito sério. Mas... É muito sério, cara. Como a senhora sabe, como é bom te ouvir, e é importante falarmos disso também. É muita mulher vivendo constantemente violência doméstica, violência psicológica. Passou a ser normal isso. Passou a ser normal. E o pior, isso ser tolerado dentro das nossas igrejas. Dentro das nossas igrejas. Então eu desejo que toda mulher, todo homem também, porque homens também sofrem. Então sofre. Homens também sofrem. Sofre. Tem mulher que não é fácil não, tá? Tem mulher que bate marido. Exatamente. Para mim isso, pastora, eu não sei se a senhora vai concordar, para mim hoje parte do que está acontecendo, parte do que os homens estão se tornando é resultado do que o movimento feminista quer fazer. Isso aí. Porque demonizam os homens e querem colocar as mulheres acima dos homens, melhores do que os homens, falando mais alto do que os homens, e homem que tinha princípio de pagar uma conta para a esposa, tá perdendo esse princípio. Ele fica desmoralizado. Desmoralizado é a palavra. Entendeu? Então, quero dizer que eu não sou contra nem a favor da mulher nem do homem, não. Eu sou contra a violência. É a favor do certo. Eu sou, exatamente, da família. Luta pela sua família, mas sem apanhar, não precisa apanhar, né? É verdade. Muito bom, pastora. Vamos para o próximo tema? 2:04. 4. Rapidinho. A senhora, é tão bom aprender contigo que o tempo passa assim, não é algo que está arrastado, tá chato, né? É de fato um bate-papo, né? Cachê para pregar e cantar. Coisa boa. É um tema também que vale falarmos. Sim. Porque existem dois lados da moeda. Isso. A senhora é pastora de igreja e tem o lado de quem é cobrada para levar alguém, só que a senhora também tem um ministério itinerante onde depende de qual é a tua visão, pastora, em relação a cachês e altos cachês? Porque há a diferença entre cachês e altos cachês. Eu vou falar isso com propriedade. Sim. Hoje em dia, você vê pessoas que estão nascendo agora com altos cachês. Eu sei o que é estar lá embaixo, eu sei que está no auge, sei que é descer e sei o que é estar se levantando. Então disso eu posso falar bem. Preste atenção. Por trás de mim eu tenho uma banda que dependem de mim. Nós somos em... Deixa eu ver se eu consigo. Contrabaixo, guitarra, teclado, banjo, o Tacílio, que eu esqueci o nome que ele toca, percussão, né? Aproximadamente 7 famílias, pessoas casadas que têm filhos. Se eu levo uma banda para a igreja, eu tenho que dar para eles, no mínimo, né, o sustento da família. Então eu sou responsável por isso. Eu começo assim. Eu sou provedora da minha igreja. Isso eu falo aberto. Não para humilhar as minhas ovelhas, não. É porque eu sei da dificuldade deles e eu não posso exigir deles mais do que eles podem dar. Entendeu? Então, eu levo para a igreja. Você vê que sábado agora mesmo eu vou fazer feijoada para ajudar a igreja. Eu gosto de cozinhar, eu amo cozinhar. Quando você faz o que você ama, você não trabalha, você se diverte. Entendeu? Então, o que acontece? Eu vejo hoje, eu peço uma oferta, mas tem pessoas que tá vendo que você tem a necessidade de manter um padrão de quem você leva, né? Mas parece que eles gostam de humilhar. Não, não posso. Eu vejo pessoas dizer, cobra para cantar. Eu não cobro, eu peço uma oferta porque eu gasto gasolina, porque eu vou de uma cidade para outra cidade. Claro. E não é coisa exorbitante o que eu peço. Porque o que é uma agenda de R$1.800, R$1.500 para um carro que vai levando 8 pessoas? Famílias. Famílias. O que é isso?
Aí você vê, as pessoas não querem dar. Aí vem um, que porque está na mídia, Tem nome? pede 9 mil, E dão. pede 10 mil e dão. Aí você não entende. Entendeu? E isso é frustrante, né? Muito. Eu falo porque eu já exerci ministério, e eu até mencionei isso em um episódio com a pastora Amanda, que eu já ministrei com pessoas da mídia e eu nunca... eu tenho DVD gravado, mas assim, eu nunca estipulei valores absurdos, nada disso. E pagavam 4, 5, 6 mil reais para pessoas que ministraram no mesmo congresso que eu, e eu fui para casa com 150 reais. Olha aí. Então, assim, eu compreendo os dois lados da moeda. Eu acho que existem pessoas que estão comercializando o evangelho, e aí eu já sou contra. Eu acho que o obreiro é digno do seu salário. Eu acho que pessoas que têm ministério devem se valorizar, porque se não se valorizarem, não tiver um assessor para pedir, é pisado, é humilhado. Sim. Não dão nem o dinheiro da gasolina, do combustível. Júlia, eu já dormi várias vezes dentro de uma Kombi com todo mundo. Eu já saí de igreja, minha Kombi quebrar e eu ficar na rua. E ligar, o telefone está desligado para o pastor. De ficar num lugar sem ter nem para onde ir, entrar e dormir dentro da Kombi. Quantas vezes? Eu já cansei de ministrar e quando acabar de ministrar, não entrou o dinheiro, simplesmente não dão nada. Sabendo que depende disso. Poxa, você deixa a sua família, teus exatamente. filhos. Eu deixo a minha casa, que por mais simples que seja a nossa casa, a gente quer ficar no nosso quarto, no conforto, com a família. Porque você sabe que o itinerante não tem dia dos pais, dia das mães, não tem Natal, não tem Ano Novo, não tem nada, não tem férias, não tem nada. É verdade. As minhas férias, por exemplo, eu tiro indo para onde? Fazendo missão no Nordeste. Essas são minhas férias. Que são 27 dias, 30 dias trabalhando. Fazendo missão. Eu me dou para o Nordeste. Você está entendendo? Então, isso é humilhante. Eu confesso, eu vou dizer uma coisa para você, que eu já falei para Deus, Deus, eu não quero isso para mim mais. Eu não quero. Só que o que tem na minha veia é muito mais forte do que isso. Eu estou cansada de sair da minha casa para ir para igrejas humildes e eu vou com maior carinho, com maior amor. Agora, o que eu não entendo é que essas mesmas pessoas que cobram essa fortuna, esses valores, quando é uma igreja que tem condições de dar, eles não cobram nada. É verdade. E aí, às vezes... É inversão de valores. É inversão de valores. Uma igreja que as irmãs trabalham o mês inteiro fazendo quentinha para conseguir honrar. Eu já cansei de igreja, Júlia, de eu cantar e quando receber a oferta, Deus fala assim, devolve. Devolve a oferta. E eu pegar e ofertar novamente. Então eu não sou mercenária, entendeu? Mas eu sou pelo certo. Porque tem pessoas que dependem de mim. Eu sou a provedora da minha casa. Sim. Eu sou provedora da minha casa, provedora para a banda e provedora para o nosso Ministério Vivendo a Arca. Entendeu? Sim. E não é perfeito. A minha visão é exatamente essa. Eu acho que as pessoas que vivem disso devem se valorizar. Só que se tem pessoas que cobram 20, 30, 40 mil, é porque tem líderes que ainda pagam. Mas não pagam um valor justo para uma pessoa que tenha uma história. Né? E o que me deixa mais triste não é isso. O que me deixa mais triste é que a pessoa é tua amiga, tá? Eu tenho pessoas que diziam que ela é minha fã, que hoje estão melhores, que nem fala. Se a senhora convidar para ir no Sim, cobra. Igreja, cobra. Sim. Como assim? Mas isso tudo passa. Então eles têm que aproveitar agora. Porque passa porque eu conheço bem essa história. A senhora vive. As mesmas pessoas que te aplaudem hoje são as mesmas pessoas que lá na frente crucificam. É verdade. A senhora é muito sábia para falar sobre vários assuntos, vários temas. A senhora... existem pessoas, até eu, se a senhora talvez me fizer uma pergunta que eu não vou saber te responder, eu vou ficar, pastora, realmente não sei. E a senhora tem sempre respostas, né? Muita vivência, muita história por trás de todas as tuas respostas. A senhora fala com propriedade, porque a senhora vive Sim. dentro de
todos esses assuntos que nós estamos abordando aqui, né? E eu vou perguntar para a senhora se exista algum assunto que a senhora fala assim, não, é um assunto que eu não abro mão de falar. A senhora ajuda muitas pessoas, a senhora todo ano faz uma festa para crianças, para mais de 200 crianças. Mais de 2.000 crianças. Mais de 2.000 crianças, é o dia inteiro. Isso. Então, assim, a senhora tem propriedade para falar de vários assuntos, várias pautas atuais, como, por exemplo, aborto, porque a senhora lidava muito com crianças, pedofilia, vários assuntos, né? Então, assim, há algo que a senhora queira falar? Não, é um assunto que eu tenho que falar, eu combato dia após dia. A gente que é pastora, a gente faz muito gabinete. E um assunto que eu bato, rebato e falo, até mesmo dentro da igreja, é sobre a pedofilia. Isso é um assunto que... Isso me dá repúdio. Porque não pense que isso está excluso de dentro das igrejas, não. Porque dentro da igreja tem. E eu falo com propriedade. Porque eu já tive dentro da minha igreja. Eu já tive ovelha de eu ter que viajar e levar, porque ela era molestada pela própria mãe. Isso é muito doloroso. Sinceramente, eu tenho muita prudência com criança no colo de seja quem for. Eu sou chata com isso. Eu sou muito chata. Às vezes, a gente pode ser até que a gente pense, não, a gente tem muita maldade, mas não é. É porque o que você já viveu... Já viu e ouviu tanta coisa. É muita coisa. Eu ia fazer prova para o Conselho Tutelar, não fiz porque eu acho que eu não aguentaria. Eu não aguentaria, diante do que eu vivo dentro da igreja, de gabinetes que eu faço. E você fica de pé e mão atado. Você tem que pedir sabedoria a Deus para como você vai agir. Como é que você vai agir? Como é que você agiria se você visse que na tua igreja você tem um membro que ele é pedófilo e que ele pega a própria neta? O que você faria? Você tem que buscar a orientação de Deus, para que Deus venha te falar o que você deve fazer. Eu sou muito sanguínea, é algo que... Eu já me ofereci numa igreja para segurar a igreja, porque hoje em dia é mole, né? Também uma igreja que achava... Sim, Eu não tenho coragem, eu sou muito sanguínea. Eu, em uma situação dessa, eu até perco a minha razão. Eu sou totalmente sanguínea, né? E o caminho que as coisas estão tomando, é triste demais falar isso, e nós voltamos para o assunto inicial, que é a política. Daqui a pouco, a pedofilia vai ser algo que vai ser normal. Porque o assassinato de crianças, que é o aborto, já tá normal. Ideologia de gênero, uma criança de 3, 4, 5, 6, 12 anos dizer que não se sente menina, mesmo tendo o órgão genital feminino, dizer que se considera menino, já está sendo normal também. Então nós estamos caminhando para um declínio que daqui a pouco vão normalizar a pedofilia. Eu não sei se a senhora viu o caso de um prefeito de 65 anos, 60 anos, agora, não tem nem 15 dias isso, que se casou com uma jovem de 14, 15, não sei, menos de 18 anos, e tá normal. Ela postou que tá feliz com o marido dela, ele que está feliz com a esposa dele, só que isso é absurdo. Um homem de 65 anos se casar com uma menina de 13, 14, 15 anos. Mas veja bem, ainda tem um desconto, porque se ele casou com ela, é que, pelo menos, quem estava ali à volta sabe a história deles. Mas o que me deixa mais intrigado sobre a pedofilia é com criança. Sim. Isso é revoltante. Eu fico revoltada. É um assunto que eu chego a me arrepiar. E é o que mais você vê. Ultimamente você está vendo isso. Porque casamento, pelo menos, é um adolescente, não é uma criança de colo. Eu vejo casos aí com criança, gente. Criança de colo. Não, uma vez eu fui visitar com a Rosane também faz muito esse tipo de ação, e ela presidia a comissão da criança, do adolescente, lá em Madureira, se eu não me engano, e eu acho que de poucas coisas assim me marcam, mas eu guardo muito, e é uma história que marcou muito a minha vida.
A minha vida assim, me marcou de forma chocante de que tinha uma criança lá, era uma espécie de orfanato, de que foi violentada pelo pai e teve que fazer reconstrução do órgão genital. E, cara, são coisas que me dão repulsa, é onde eu falo como é a visão de um pastor lidando com isso dentro de uma igreja. Porque assim, a minha visão, Júlia Bernardo, sanguínea, não sou pastora. É matar. É matar. É matar, porque se criança pode morrer no ventre, se um embrião pode morrer, vagabundo também pode. Desculpa o termo, a senhora é pastora. Não, eu te entendo, mas eu te entendo. Me respeitar, desculpa o termo usado. Só que se criança inocente pode morrer, bandido também pode. Né? Porque ainda a pena de morte ainda é um tabu, ainda é contra, só que querem liberar a morte de uma criança que não tinha um feto, mas de um assassino, um bandido, um pedófilo, não. Né? Então, assim, é chocante, né? Muito. Como isso tem crescido dia após dia. E o pior que tem crescido pertinho de você. É com vizinho, é com parente, é na família, entendeu? Isso é que é assustador. E eu digo, pastora, não sei se a senhora vai concordar, fique à vontade para me interromper, discordar, estamos aqui para aprender, né? Eu digo que para um pedófilo e ter essas atitudes repugnantes, se interessar por uma criança, ele não precisa de motivo. Para uma mulher sofrer abuso, ela não precisa estar com roupas curtas, uma criança inocente não tem culpa. Contrapartida, a senhora concorda que a sexualização das crianças tem crescido dia após dia? São crianças que usam roupas de adulto, mulheres feministas que batem contra a pedofilia, contra o abuso, o estupro, só que são mulheres, as mesmas mulheres que usam o corpo como objeto. Por exemplo, Anitta, que é símbolo do feminismo e defende, vai contra tudo isso, só que são mulheres que objetificam o corpo, se expõem de forma baixa, porque para mim uma mulher que se presta a alguns papéis, ela é baixa. A senhora concorda que essa sexualização, não apenas das crianças, mas das mulheres, colaboram para o crescimento da pedofilia, dos estupros? Sim, contribui muito. Você vê, eu digo porque eu tenho netas, né? E eu sempre tenho a Manuela, que eu falo para ela, Manuela, vovó não quer que você não precisa se pintar como você. Ela é muito vaidosa. Ela é linda. Né? E ela foi para a escola, antes dela ir para a escola, ela passa lá em casa para me dar um beijo. E eu me lembro que ela foi lá em casa e eu falei assim, para onde você vai toda pintada desse jeito? É ela que se pinta, ela mesmo. E eu fui no banheiro, peguei a toalha e tirei toda a maquiagem dela. Aí disse, você me enganou, você não falou que ia fazer isso. E foi. No outro dia ela foi, vovó, eu passei só um batomzinho rosinha, tá? Falei, você tá linda, filha, você tá uma princesa. Agora você vê. Eu vejo, porque às vezes, de vez em quando, a gente vê até no TikTok, né, que eu sou muito pescoço, eu gosto de ver por causa das minhas ovelhas, então eu tô sempre muito em cima. Crianças dançando, fazendo danças sensuais na frente dos pais. Aí você vê, aquilo ali é o reflexo lá na frente. Roupas. Crianças hoje em dia não se vestem mais, menina com vestido. Shortinho. Shortinho. Já viu como é que é o negócio? Então, a gente não sabe se bate no filho ou se bate na mãe. É verdade. Entendeu? Porque a criança, ela é o reflexo dos pais. Criança é esponja, né? Absorve tudo. Tudo. Né? Não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. É verdade, a criança cresce num lar e começa a achar coisas normais e aí você já imagina como vai ser um adulto, né? Caráter é uma coisa que ela vem em formação de criança. Você vê que nem Deus não muda caráter. Ele trata com caráter. Verdade. Mas ele não muda. Então, vem. O que ela vê, ela passa a fazer. Entendeu? Você pode ver. Então tem mães que fazem, meu filho é isso. Ele puxou alguém. Ele puxou o pai ou a mãe. Não vem com essa. A Bíblia diz que é impossível. Uma árvore ruim dá fruto bom. É verdade. Se o fruto é ruim, é porque a árvore também é ruim.
E a senhora falou algo importante, que a senhora fica ligada no que está acontecendo, porque tem ovelhas, tem netos também, e os pais deveriam ter essa consciência com o que deixam passar de desenho para a criança, Isso com aí. o que deixam criança assistir no TikTok. Isso porque aí. eu tenho uma irmã de 7 anos e a conta dela do YouTube é a mesma do meu telefone, porque tudo que ela vê lá, eu vejo, não moro mais com ela, eu vejo do meu telefone na minha casa. Se os pais tivessem essa consciência, é óbvio, eu não estou dizendo aqui, porque para as pessoas pegarem uma falha isolada nossa e dizer que nós estamos justificando atitudes de pedófilos, não é isso. Ao contrário, para mim vem deles, restitui, né? Mas tem coisas que nós podemos evitar dentro da nossa casa. Isso. Eu não tenho filhos ainda, sou doida para ser mãe, de preferência de um menino. Mas eu digo, às vezes as pessoas mais próximas de mim falam: Júlia, você é muito ignorante, você é muito grossa. Porque uma vez a ministra Damares, ela foi mal interpretada, até hoje falam, criticam isso, porque em uma fala dela a ministra falou: menina veste rosa, menino veste azul. E aí isso foi interpretado, o que eu vi de pessoas, mulheres adultas, que se dizem conservadoras, postar foto com a camisa azul, eu visto o que eu quiser, camisa azul, é palhaçada, que vergonha, né? Então assim, eu sou muito mal interpretada por amigos meus, eu tenho muitos amigos esquerdistas, nem adianta tentar mudarem a minha opinião, vocês que são burros, tô brincando, gente, tô brincando, tô falando com amigos, mas às vezes eu sou mal interpretada por amigos porque eu falo isso. Se Deus der o meu Romeu, meu filho, veste azul. Por que eu vou dar uma Barbie pro meu filho se ele é um menino, sendo que eu posso comprar uma pipa ou um carrinho de controle remoto? Verdade. Você tá entendendo? E aí eu tenho uma amiga que, conservadora também, uma grande amiga minha, ela falou: amiga, você é muito preconceituosa, porque se o fulano me pediu uma Barbie, eu vou dar. Eu não tô dizendo que é errado, cada pai, a senhora já é mãe, já é vó, e tem vivência melhor do que eu não tenho filhos ainda, não tenho 1/3 das experiências de vida que a senhora tem, só que eu acho que tem coisas que se nós começarmos a implantar do início, evitam futuros problemas. Exatamente. Nós conseguimos moldar enquanto criança. Isso. Porque se eu deixo o meu filho, um menino de 3, 4 anos, se pintar com batom e blush, a chance dele ser um adolescente que vai querer usar batom e blush passar esmalte é muito grande. Muito grande. E aí, tudo que nós falamos sempre volta para um início, né? Volta para um assunto que nós já mencionamos, porque são assuntos que se complementam. Sobre como os homens estão se portando hoje. Eu acho muito feio, é a minha opinião. Eu não estou desrespeitando quem faz. Homem passar esmalte na unha. Homem usar roupa de mulher. E aí saiu uma pesquisa de que as mulheres preferem homens que usam roupa de mulher. Vocês não me entrevistaram. Vocês não pediram opinião pra mim. Verdade, tá entendendo? Verdade. Homens não estão mais masculinos. Homem tem que ser homem. Homem tem que ser homem. Aí você vai pegar e vai dar um batom para um menino de 4 anos, você vai dizer que ele vai crescer querendo soltar pipa? Cesteiro que faz um cesto, faz um cento. Assim tem a cipó e tempo. Então vai ser sempre, se ele faz um aqui, lá na frente vai fazer mais. É só ter tempo para fazer. Cara, que bom trocar essa ideia contigo, pastora, porque a senhora tá super tranquila, porque Sim. a senhora não tá preocupada se quando a gente botar o episódio no ar, vocês vão falar: botar. Meu Deus, a pastora Gilene é preconceituosa. Não, mas eu não sou. A pastora Gilene, isso não é sobre preconceito, isso são sobre princípios e cada um tem o seu. Deus, ele quebra protocolo, mas princípios não. Nossa, fiquei até arrepiada. É verdade. É verdade, né? Querem quebrar tudo, é verdade. Princípios Deus não quer. Não, protocolo sim. Ele chegou quando ele chegou naquele poço para beber água, era uma prostituta. Eles não se falavam. Ele mandou os discípulos comprar comida, porque o particular que ele queria era com ela. Ela disse: como sendo tu judeu, me pede água? E ele falou: se tu soubesses quem te pede água. Então, ele quebrou o protocolo. Não poderia. Ele não poderia curar, não sabe, mas ele curou. Então, ele quebra o protocolo. O princípio é que ele não quebra. Eu já até ministrei sobre esse tema, mas essa visão de que o Senhor quebra protocolo e não quebra princípio é muito forte, porque ele quebrou um protocolo de falar com quem ele não poderia falar, mas não quebrou o princípio de falar que os atos dela não eram atos corretos. Isso aí. Eu nunca tinha ouvido por essa. Sim, ele falou para ela:
vai, chama teu marido. Ele sabia. Ela disse, eu não tenho. Bem falasse, porque seja que tu tivesse, nenhum era teu. Só que ela encontrou naquele momento o homem da sua vida. E ela foi, a maior pregadora do evangelho foi ela. Entendeu? Então, isso é coisa que a gente aprende. Jesus ensina tudo pra gente. Ele foi o maior exemplo de humildade. Então, eu procuro trazer isso para mim. A gente aprende com quem a gente convive. Quando você passa a viver mais com Jesus, você passa a se parecer mais com Ele. É verdade. E pensa num homem que tinha tudo. Ele veio do céu. Ele tinha tudo. Ele podia sair daquela cruz, ele podia sair dali. Ele tinha poderes para isso. Mas ele falou assim, não. Primeiro ele perguntou, porque ele era muito... Ele honrava o Pai. Ele falou o quê? Se sou eu ali, o que eu ia querer sair da cruz? Mas ele falou, Pai, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Eu sou apaixonada por Jesus. Eu olho para você e eu vejo Jesus, porque você é imagem e semelhança dele. E o homem hoje em dia esqueceu disso. Ele está olhando para o ser humano como se olha para qualquer coisa. Eu vejo gente dizer assim, depois que eu passei a conviver com cachorro, é como se ele é inversão de valores. Né? Eu tenho uma família de punk na minha casa que eu sou apaixonada, como se fossem filhos, entendeu? Mas nunca que eu vou dar o lugar da semelhança de Cristo, dar lugar, tirar a semelhança e colocar um cachorro. Por mais que eu goste do bicho. Então as pessoas estão esquecendo isso, os princípios. Eu sou completamente apaixonada pelo ser humano. A senhora deu um exemplo de algo que é falado frequentemente, eu já ouvi de muitas pessoas de que eu prefiro bicho que gente. E é algo que aparentemente é inocente, né? Não é uma fala assim. Mas se a gente for olhar para o que está sendo falado, de fato, né? Nós estamos colocando... nós estamos indo contra o que Cristo... A criação pelo Criador. Estou trocando. Se você é a imagem e semelhança de Cristo, eu estou trocando a criação pelo Criador. Entendeu? E as pessoas, às vezes, acham que é coisa inocente. Mas se você for procurar a pensar no que você está falando... Você vai ver quanto errado você é. Eu ia te fazer até essa pergunta com base em todos esses temas que nós falamos, aborto, ideologia de gênero, pedofilia. A senhora concorda que tudo isso que nós estamos vivendo, um governo que vai contra os nossos princípios, existe influência satânica nisso? Eu tenho consciência disso. Eu também acho. A Bíblia diz que o mundo jaz maligno. E no final dos tempos, até os profetas serão enganados, porque vai cair fogo, vão fazer cair fogo do céu. Não tem outra explicação. Tem gente brincando com o diabo. Satanás, a Bíblia diz que Satanás ele andava por pedras afogueadas no céu. Ele podia entrar em qualquer lugar do céu. Ele sabe como é o céu. Ele era maestro de coral. Então, veja bem, ele não é um bichinho bobo. Eu tenho pura certeza, por isso que eu sempre digo nas ministrações, eu falo, quando você tiver medo de alguma coisa, não diga que está com medo. Nem nas suas orações. Porque Satanás vai usar aquele medo que você tem contra você. Você vai ser... sempre ouvindo. Isso, você vai sentir, vai ser presa na mão dele, entendeu? É presa fácil, então dificulta o teu adversário, não deixa ele entender o que você sente, porque quem precisa entender já sabe quem você é. Ele é terrível. Muito forte, pastora, muito forte mesmo. Vamos para o último tema da dinâmica para nós continuarmos. É o último já? Acho que sim. Já é o último, nossa, está passando super rápido para nós continuarmos, mas de fato, ardendo em fogo. Ardendo em fogo. Ardendo em fogo. Vocês que... A senhora tem essa história como pastora, o seu ministério, só que falando do Ministério Ardendo em Fogo,
É um fenômeno. Sim. Mais de milhões de visualizações, mais de milhares de cópias vendidas. Sim. Me corrija se não, mas o sucesso assim que estourou vocês têm vários sucessos. Eu sei todos. Se me botar pra cantar aqui, eu canto todas as músicas do Ministério da Dani. Que bom. A produção tá falando, canta um. Eu vou perder o programa se eu cantar, porque eu canto mal demais. Não vou cantar. Mas foi o sucesso Rei Acabe. Rei Acabe e Vaso, né? E Você não pode parar, ele ficou na boca do povo mesmo. Não, todos os sucessos do Ministério da Dani Fogo estão na boca do povo. Sim. Mas assim, teve uma virada de chave que assim, o que deu um boom em vocês, porque eu acredito que vocês tenham cavado muito poço. Sim, muito. Porque hoje o Ministério Ardendo em Fogo é um ministério conhecido dentro e fora do país. Vocês acreditam que vocês têm premiações e premiações, quero ouvir sobre, mas vocês cavaram muito. Muito. Eu sou muito grata ao Joel. Para celebrar? Só pelo seguinte, mas eu sou muito grata a ele, por quê? Ele foi a pessoa que apostou. Porque várias pessoas já tinham visto a gente cantar, ouvido, né? E pessoas que podiam nos ajudar. E ele, sem conhecer, ajudou, ele nos procurou. Então, eu sou grata. Gratidão, a ingratidão é a ausência de caráter. E eu sou muito grata a quem me ajuda. Eu não esqueço de nada. Então, veja bem, o que é você cantar uma música 15 anos e você chega na igreja hoje e pede para você cantar ela? Rei Acabe. Vaso. Você não pode parar. À beira do tanque. À beira do tanque. Entendeu? Então, eu não tenho outra, eu não vejo outra coisa a não ser a mão de Deus sobre a nossa vida. Porque o segredo de você estar aonde nós chegamos é a humildade sempre. Sempre a humildade. É saber onde quer chegar, mas não se esquecer de onde veio. De onde saiu, das suas raízes. Essa mulher que profetizou para mim, todo ano eu vou a Natal para molhar a mão do profeta. Quando eu fui a primeira vez que eu pude ir, ela limpava túmulos, trabalhava num cemitério. E eu me lembro que eu cheguei lá, no carro, e ela falou assim, não, minha filha, eu vou andando a pé para não sujar o seu carro. Eu falei, não, se sujar, a gente limpa. Todo ano, hoje ela já está cega. Em junho agora eu estou indo lá de novo, ela já sabe que eu estou chegando lá. Então, a humildade, ela tem que estar eu acho que no ser humano, em todos os lugares. Quando você depara com uma pessoa humilde, porque humildade não quer dizer que você tem que andar sujo, rasgado, não. Isso vai muito além disso. Jesus chegou num lugar e aquela mulher chegou, ela ouviu dizer que ia passar Jesus de Nazaré. Ela não tinha sido convidada. E se hoje em dia as mulheres ainda é questionada, imagina naquela época. Muito mais. Ela entrou e por trás de Jesus. A adoração dela veio de casa, porque ela já levou o óleo consigo, o perfume, o vaso de alabastro. A Bíblia diz, olha só, a Bíblia diz que ela quebrou o vaso, porque o vaso de alabastro só se usa nele se quebrar. É uma ocasião especial, eu tenho lá em casa. É uma ocasião especial. Ele não serve mais, o que está dentro sai, que é o perfume. Ela quebrou e ela achou a adoração dela pouca. Secou com os cabelos. Forte, né? Ora, quem é mulher sabe que se existe coisa que a mulher tem coisa com cabelo. Você pegar o seu cabelo e secar os pés de alguém, você tem que ter consciência de quem você está fazendo. Verdade. Para quem você está fazendo. Eu sou apaixonada por essa mulher. Porque o ato que ela fez, quem convidou ele não tinha feito. Entenda que eu sou convidada para estar aqui. E quando eu chego aqui, você não me honra. Quem vai me honrar é alguém que está aqui limpando alguma coisa aqui. Vai fazer muito além do que é para você fazer.
Essa história é uma história apaixonante. Demais. Há quem diga que ela foi para paquerar Jesus, mas não foi. E se eu estou lá, eu olhava mesmo, porque devia ser. A Bíblia diz que as pessoas o odiavam, os historiadores falam. Mas quando se aproximava, o seu olhar era meigo, se apaixonava. Olha que coisa linda. Demais, demais. E, de fato, gratidão revela caráter. A senhora já demonstrou gratidão aí por muitas pessoas. O Ministério Ardendo em Fogo, eu os conheci, era composto, fora os meninos da banda, o Otacílio, saudade do Otacílio, um abraço, Otacílio, a senhora, o Tiago, a Raquel, que família abençoada, porque os três cantam muito. São vozes diferentes, mas assim, os três cantam muito bem, a senhora, o Tiago e a Raquel. O Ministério Ardendo em Fogo sempre foi composto apenas por vocês? Não. Na realidade, quando nós começamos, era só eu. Era só a senhora? Sim. Com mais ou menos 14 garotos, que era tudo percussão, né? E eu tinha tudo para dar errado, mas deu certo, né? E chegou o Tiago, e chegou a Raquel, né? E ficamos por um período de 10 anos. 10 anos. Juntos. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui ministrar sem eles, eu estava arrasada. Porque 10 anos é 10 anos, né? Você canta. Mas hoje em dia, cada um seguiu o seu caminho. A Raquel é solo, o Tiago também. E eu permaneci no Ardendo em Fogo, com o Ardendo em Fogo. Que eu tenho a patente do Ardendo em Fogo, sempre foi comigo. Ardendo em Fogo, pastora Ginene. Isso. É legal e bom que a senhora conseguiu compreender que tanto o Tiago como a Raquel seguiram carreira solo, ambos bem-sucedidos. A Raquel é uma das, para mim, independente de ser gospel ou não gospel, é uma das maiores compositoras que eu conheço. Sim, Raquel e Tiago, eles são monstros em compor. Também, eles olham para você assim, vai compondo. E eu acho que o Brasil tinha que conhecer eles mais como os compositores. Não, eu fico encantada com o dom deles, e um destaque para o Ministério Ardendo em Fogo é que todos os hinos de vocês são com base bíblica. Todos. Não são hinos que ofendem alguém, não são hinos que ofendem a outra religião, ao contrário, não é desmerecendo os demais hinos, mas todas as letras do Ministério Ardendo em Fogo. Eu lembro que bem antes de eu lhe conhecer, logo que eu conheci Jesus, isso há mais de 7 anos, que na época a minha igreja, era a minha pastora, a pastora Mariné, que me desceu as águas. Ela sempre foi um pouco rígida, com muitos princípios, e ela falava, eu gosto de tudo quanto é corinho de fogo, só que tem alguns que eu não sei se eu faria questão de trazer aqui na nossa igreja, porque acaba que é muita afronta, parece que é piada. E eu lembro que era o sonho levar o Ardendo em Fogo lá, e ela falou, não, essa família é diferente. Na época eu acho que ainda nem tinha O Rei Lembrou de Mim, era só o... Não, eles tinham o primeiro, né? Iacabe, né? Iacabe. Iacabe E eu lembro que ela falou, nossa, essa família é diferente. Todas as letras deles são com base em algum texto bíblico, né? Graças a Deus. Não, são muito bons, sou fã de vocês. E o Ministério Ardendo em Fogo segue cantora Raquel Pereira, cantor Tiago Pereira. E o Ministério Ardendo em Fogo permanece, pastora Ginene Cavalcante. E banda. Cara, muito bacana. Então, assim, é mais de 24 anos de ministério. Sim, vai fazer 25 agora em junho, né? Vai fazer 25 anos. Dia 23. Todo ano tem o aniversário do Ardendo em Fogo, né? Todo ano tem. Vai ter esse ano, spoiler para os fãs, vai ter o aniversário do ano. Nós estamos querendo fazer dentro da comunidade do complexo, né, lá para o mês de outubro. Na realidade, nós fazemos aniversário dia 6 de setembro. Sim, né? Eu lembro, setembro. 6 de setembro. Mas queremos fazer lá para outubro, para dar bastante tempo pro pessoal divulgar, né? Não, eu amo, todos os aniversários do Ardendo em Fogo é coisa de outro mundo, é uma produção. Eu acho que o último que eu fui foi na West Show. Foi, lotou, teve que fechar, Nossa, não dava pra andar na West Show. Não, aquilo teve foi que fechar, até mesmo. Eu não lembro de ter ido em um outro evento assim, algum aniversário. Já fui em muitos eventos bons, mas o que eu vi na West Show aquela vez... Foi lindo. Foi inexplicável, porque não dava para andar. Eu lembro que a senhora, logo que eu cheguei, a senhora falou, não sobe, Júlia. Eu cheguei com o Júlio e com o Jefferson, e a senhora falou,
amiga, eu tô preocupada porque tem tanta gente que eu tô com medo de dar problema aqui na estrutura. Teve que fechar, né? As saídas de emergência teve que fechar. Eu lembro que a senhora falou, tem muita gente no nosso último, que já tinha tido, né, um aniversário que foi estouro, e a senhora falou... O quarto, né? E a senhora falou, surpreendeu, nós não esperávamos, foi... Isso, muita gente, muita gente. Até o Ministério da Fogo tem muitos fãs, né? Olha, a Raquel tem, acho que, se eu não me engano, no Instagram tem 54 mil, né? No Facebook eu não sei, porque o Thiago, eu não acompanho muitos eles assim, né? Eu sei que eu tenho 133 mil, vai para 134 mil, fenômeno. Tá chegando, e fora o Facebook. Mas assim, fora há muitas fakes que tem, eles fazem muito, entendeu? No YouTube também tem bastante, né? E a gente vai fazendo, aí vai trabalhando. De fato, vocês são um fenômeno, não tem uma música de você, por exemplo, o Rei lembrou de mim, que deve ter o quê? 10 faixas? As 10 faixas são estouradas. Todas elas. Não tem uma faixa que... Todas as faixas estão na boca do povo. E tá vindo aí, né? Tá vindo novidade aí. Eita, spoiler aí, a pastora Ginete. Tá vindo novidade. Tem novidade vindo pro Ardendo em Fogo. Porque apesar de nós estarmos, né? Ela seguindo solo, ele também, nós estamos decidindo a fazer a festa junto. E cada um continua seguindo o seu caminho. Cara, que massa, pastora. Nós vamos caminhar pro fim já, mas eu não vou deixar a senhora embora sem a senhora dar uma palhinha. Ah, sério? Não, sério, com certeza. Eu gosto muito de lhe ouvir e tem um que sempre que eu lembro da senhora, eu sempre lembro de ti com muita gratidão, porque hoje eu não prego mais, hoje eu não exerço mais ministério. Pena, mas né? há anos atrás, quando eu comecei, a senhora abriu as portas da sua igreja para mim. Porque é fácil as pessoas começar a abrir a porta para mim depois que eu já estava, e a senhora abriu as portas da sua igreja para mim, me abraçou como se de fato eu fosse tua ovelha, e como a senhora disse, gratidão revela caráter. Então sempre que eu lembro de ti, eu lembro de uma das composições de vocês, que é Noemi e Ruth. Do teu lado eu não saio, não vou te largar. Do teu lado eu não saio, não vou te largar. Então, antes de nós finalizarmos, quero deixar a senhora à vontade, se tem mais algum assunto que a senhora queira falar. Eu não sei se pode falar nos telefones, né? Nossos telefones, Vou colocar na tela, pode colocar o telefone deles na tela? Pode. Claro. Assim, eu sempre digo que toda a igreja, todo cantor tinha que ter um assessor, tinha que ter um Francisco Júnior. Eu não ia finalizar sem falar do Francisco. Ele é maravilhoso. O Júnior canta, o Júnior prega, o Júnior dirige culto, Júnior, sei que você está aqui no estúdio, mas tu prega, tu canta, tu dirige culto, tu sabateia no poder, tu faz agenda, tu é advogado. Meu sonho é ter 3 das utilidades que Júnior tem. Pois é, ele tem mesmo, e ele sabe tudo, meus documentos, tudo ele sabe de cor, tudo de cor. É impressionante, CPF, identidade, tudo, então não preciso nem me preocupar. E se eu não me engano, é Ardendo em Fogo. Vou ver. Vai pegar o telefone. O telefone para contato é 21 3860 4818. Ardendo em Fogo. Né? Ardendo em Fogo, Então, Ardendo em Fogo é o Instagram, né? Sim, o Insta. Eu tô muito chique. Perfil oficial do Ministério Ardendo em Fogo. Isso. Vou colocar aqui o telefone deles, @Ardendo em Fogo. São 133 mil seguidores. Eu tô muito chique de receber o Ministério Ardendo em Fogo no Delascast. Pois Fora o seu perfil pessoal, né, pastora? Sim. Que eu não mexo muito, porque quem mexe pra mim nas redes sociais é ele. Né? Eu só respondo, porque tem muita gente assim, eu quero falar com a pastora. Então eu vou lá e respondo, entendeu? Para eles ouvirem minha voz. Instagram da pastora, gente, @Gilene Cavalcante Oficial. Isso. Tá? Telefone deles para contato é 21 98360 4818. Isso mesmo. Falar com Francisco Júnior. Então pastor, né? Pastor, o Júnior é pastor, cara. Sou fã desse cara.
Sou fã desse cara. Então, estou muito honrada por receber vocês. Ele colocou aqui, não esquecer. Fala da igreja, fala das agendas, telefone de contato. Né? Nossa igreja fica na Rua Leônidas, número 9F, ali em Campo Grande, em frente à fábrica de pneus Michelin. Nosso telefone de contato já foi falado. Deixa eu ver se ainda lembro o dia de culto. É quarta, sexta e domingo. E domingo. Então, tá vendo? Sábado à tarde nós temos a Tarde da Bênção, que é dirigida por ele e uma equipe também. Entendeu? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa agora. Acho que não tem mais nada, não. Então, eu quero agradecer muito, com muita humildade, pelo carinho, pela receptividade de vocês, para mim, comigo, com o meu ministério, pelo respeito, que isso é a base de tudo. Sim. E eu rogo a Deus e peço a Deus que toda sorte de bênção venha estar sobre a vida de vocês e de todos que vocês cercam. Amém. Que esse seja o início de uma grande e longa história. Que possamos galgar a vitórias e conquista. E aonde eu estiver, eu quero estar não no palco, mas eu quero estar sentada, aplaudindo a vida de vocês. Vai me emocionar. Nenhum episódio ainda já gravou. Eu não me emociono assim. Fico tocada. É uma honra estar debaixo da tua bênção. Quem tiver a honra de ter uma pastora como a pastora Gilene, valorizem o pastor de vocês. A senhora não é pastora de câmera, eu te conheço por trás das câmeras, por trás do Ministério Ardendo em Fogo, que é muito conhecido. Eu conheço a pastora Gilene, que cuida, que ama, que abraça, que ajuda, que faz ações sociais. Então, assim, é um prazer estar debaixo da tua bênção, receber essas palavras vindo de ti. A honra é nossa, o Delascast tá feliz demais por te receber aqui. Por mim, a senhora vem toda temporada. Toda temporada, Ministério Ardendo em Fogo, pastora Gilene. Tá feito o convite. Tiago, esposa, pastora Karine, cantora Raquel Pereira, eu quero receber vocês aqui também. Amém. Sou fã da família de vocês. Amém, obrigada. Bom demais te receber. E antes de finalizar... Minha irmã tá ligando, ó. Aqui não tem improviso, a minha irmã tá ligando, depois eu atendo ela. Eu quero que a senhora cante um trecho do sucesso que a senhora quiser. Eu vou cantar um pedacinho de uma que ainda vai... vir? Olha, a gente tá chique demais, gente. O homem não entende que tu é mistério na minha mão. O homem não entende, o homem não entende. O homem não entende que estou no controle dessa situação. O homem não entende, o homem não entende. E quando tu clama meu nome, eu logo me apresento, e nas tuas guerras eu sempre entro para te dar vitória. E a medicina logo confundo, mostro para o mundo que eu sou o teu doutor, e o dono da tua vida sou eu, Senhor. Então caminha e qualquer coisa é só me chamar, é só me chamar, é só me chamar. Me chama que eu logo entro, me chama que eu me apresento como juiz e advogado para te livrar. Nossa, que forte, cara. Eu sou fã das letras de vocês. Obrigada. Que forte. Primeira mão, ainda não foi lançada essa aqui? Não, eu até tenho cantado, mas não foi lançada. Não. Então, ó, já se preparem, aguardem os novos lançamentos do Ministério Ardendo em Fogo. Repito, foi uma honra te trazer Amém. aqui. Obrigado, Deus Quero abençoe. que a senhora volte. Aprendi demais. Tenho certeza que a galera que está nos assistindo aprendeu demais com a senhora. Que conteúdo rico. Então, quero agradecer vocês por mais um episódio, estarem aqui conosco. Nossa parceira, Canecas Daninha, ó, caneca linda, né? Não são lindas, pastor? Maravilhosa. Então siga aí, @Canecas Daninha. Lembrando que vocês têm 10% de desconto. Estúdio Papeando Produção, que tem uma estrutura impecável. Você que tem o desejo de realizar o seu projeto, ter um programa, um podcast, realizar uma live bem produzida, faça contato. Vou deixar o nosso arroba aqui também, @Papeando Produção. Então assim, gente, muito obrigada por estarem conosco em mais um episódio. Vou deixar a pastora Gilene se despedir de vocês também e aguardo vocês no próximo episódio. Beijo. Pastora, fica à vontade. Gente, muito obrigada. Só Deus é que pode recompensar. Palavras me faltam,
porque a gratidão é muito grande. Deus abençoe. Obrigada, gente. Tchau, tchau.